Pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar? Eu vou falar um pouco hoje sobre o que significa ser um positivista, né? A partir de uma dúvida que apareceu já dos alunos e alunas que estão lendo os textos, né? Fico muito feliz que já tem a leitura, né? Que o pessoal já esteja começando a ler, né? Apareceu uma dúvida de que, quando a gente lê, né, o capítulo final da Teoria Pura do Direito, né, do Hans Kelsen, eu até falei sobre isso no vídeo anterior, né? O Kelsen diz, olha, a escolha interpretativa que o juiz faz é uma escolha subjetiva, né? É um ato de política jurídica, não é um ato completamente pré-determinado pela regra, né, pela norma jurídica. O que o jurista pode fazer é criar uma moldura, né? Criar uma moldura na qual ele pode colocar alternativas de interpretação possível, mas a escolha da interpretação mais adequada vai ser feita pelo juiz e é uma escolha subjetiva, que eu não posso controlar, inclusive por meio de nenhum tipo de raciocínio jurídico obrigatório, né? Então, ao ler isso, né, a primeira impressão que isso pode causar, especialmente no senso comum sobre o direito no Brasil e nos alunos e alunas, é justamente essa que a dúvida levanta. Essa é uma dúvida extremamente importante, né? Que é o seguinte, então isso significa que Kelsen não é um autor positivista, porque ele admite que a interpretação não é estritamente um textualismo, digamos assim, ela não é simplesmente um processo de extrair sentido do texto legal, né? E aí, a resposta para essa pergunta, que eu acho a mais adequada, é não, né? Kelsen continua sendo positivista, mesmo tendo essa visão sobre interpretação, porque o que caracteriza um autor positivista não é isso, né? Não é ele achar que a interpretação é indeterminada, que é um espaço de discricionariedade, né? Não é ele admitir que existam outros elementos funcionando, né, naquele processo interpretativo. É uma coisa diferente, né? E o que é, né? Vocês me perguntariam o que caracteriza um autor positivista, né? Vamos trabalhar um pouco essa ideia, né, para ficar mais claro o que vocês estão lendo e depois para ficar mais claro todo o restante dos textos que vocês vão enfrentar. Então, eu vou estabelecer uma distinção que, na verdade, enfim, uma distinção feita pelo professor Dimitri Dimulis, no livro dele que se chama O Positivismo Jurídico, justamente, que ele fala assim, olha, existe positivismo jurídico em sentido amplo, né, dentro do qual eu tenho ali várias escolas e várias visões diferentes, e o positivismo jurídico em sentido estrito, né, que para ele está incluído dentro do positivismo em sentido amplo, e do outro lado eu tenho os autores não positivistas, né? Então, eu tenho uma diferença básica entre positivistas e não positivistas, e depois eu tenho uma diferença entre positivistas em sentido amplo e sentido estrito, que são positivistas os dois, né? Que já estão no campo do positivismo, né? Então, o que caracteriza, né, um positivista e faz esse autor diferente de um autor não positivista, né? É basicamente a ideia de que, para o positivista, direito é direito posto, tá? Posto por um ato de vontade, seja ele um procedimento de produção normativa, por exemplo, por meio de um parlamento, seja ele por um ato de interpretação que venha de uma autoridade, né, por exemplo, o juiz, seja ele por meio de um conjunto de fatos sociais, né, fatos sociais que sejam praticados com a consciência de que eles são jurídicos, né, ou com a convicção de que eles são jurídicos, seja lá como for, né, direito por positivista é direito posto. Ou seja, o direito não vem da vontade de Deus, o direito não vem da normatividade da natureza, não existe uma ordem natural das coisas, né, que digam como devem ser as regras que a gente vive em sociedade. Para a gente caracterizar alguma coisa como jurídica, alguma regra como jurídica, ela precisa vir de uma posição, né? Ela tem que ser posta por uma vontade ou por uma atitude que tenha consciência ou que tenha a intenção de ser compreendida como jurídica, né? E um autor não positivista, portanto, é um autor que vai dizer, olha, o direito pode vir, né? Ou ele vem da vontade de Deus, ele vem de uma normatividade da natureza, e as consequências, né, desses dois modos de ver o direito são bastante diferentes, né? São bastante diferentes, eu queria chamar a atenção para ela, enfim, para essa diferença, né? Porque vejam, eu posso, como positivista, dizer o seguinte, olha,
esse direito é injusto, esse direito é imoral, mas ele não deixa de ser direito por isso. Ele não deixa de ser obrigatório e, caso eu desrespeite essas normas, eu vou ter que arcar com as consequências, né? Nada impede, por exemplo, de eu ser positivista e lutar para que o direito seja transformado. Eu falo, olha, eu quero convencer as autoridades a transformar essa regra. Eu quero convencer as autoridades para, né, transformar essa legislação ou essa jurisprudência, porque eu acho que ela é injusta por alguma valoração daquele grupo social ou na disputa social propriamente dita, né? Também vejam, não tem nenhum problema em você ser positivista e reconhecer que é necessário respeitar os direitos fundamentais, é necessário respeitar os direitos humanos, desde que eu entenda direitos humanos e direitos fundamentais como algo posto pela vontade social, né? Direitos humanos e direitos fundamentais não vêm de Deus, não vêm de nenhuma força da natureza, eles vêm de uma avaliação sobre aquela sociedade, da maneira pela qual ela deseja regular a sua vida e, portanto, se põem regras sobre direitos humanos, direitos fundamentais, etc., como limite ao próprio legislador, né? Então isso não descaracteriza um autor positivista, né? Já um autor não positivista, ele faria raciocínios diferentes. Ele diria, olha, por que o direito é injusto, por que o direito é imoral ou antiético, não vou trabalhar essas distinções nesse momento, por causa disso ele não é jurídico, né? Por causa disso ele não vale como direito. Por causa disso, se eu desrespeitar essa regra, eu não vou ser punido. Ou ser punido significaria cometer uma imensa injustiça e uma ilegalidade, né? Porque para esses autores tem que haver uma correspondência necessária entre a norma jurídica e uma certa norma ética, uma certa visão de justiça. Então é bastante diferente, né? É bem diferente as duas posições e as consequências que elas provocam, né? Porque vejam, voltando aí eu consigo distinguir de maneira mais clara, né? Então, Kelsen é um positivista porque ele entende que o direito é posto, né? A norma é criada, inclusive pela vontade do juiz, né? Num ato de posição do direito, ele não vem de Deus, não vem da natureza, né? A despeito dele, né, dizer com toda a clareza, olha, esse ato de posição da norma é um ato indeterminado, né? É um ato que não tem pré-determinação possível no texto legal, assim como o Hart também vai dizer, olha, o direito tem uma textura aberta, né? E no processo interpretativo entram outras coisas, né? Outros tipos de raciocínio que não estritamente textualista, né? E o não positivista vai, né, dizer... Bom, outros positivistas, né, podem ter visões diferentes da interpretação. Vai dizer, olha, a interpretação deve ser textualista, não deve ser textualista. Ela deve levar em conta elementos normativos ou não, elementos morais ou não. Claro, lembrando, né, desde que esses elementos morais sejam colocados, sejam postos pela vontade da autoridade num procedimento considerado legítimo, né? Mas, enfim, eu estou ainda no campo do positivismo nesse caso. E os autores não positivistas são aqueles que pretendem uma correspondência necessária entre moral e direito, entre ética e direito, entre justiça e direito. Essa distinção, tá, que eu estou fazendo aqui vai ajudar vocês a entenderem melhor o debate entre Hart e Dworkin, que é um debate extremamente interessante, mas que toca nesse ponto, né? E aí as divergências e as interpretações que esse debate, as avaliações que esse debate sofreu na literatura, né, giram em torno dessa, né, da crítica que o Dworkin faz ao Hart, dizendo, olha, Hart, você não reconhece, né, que existam, além de regras, princípios no processo de aplicação ou de interpretação ou de solução dos casos concretos. E a literatura mais recente, né, a respeito disso diz, olha, essa caracterização do Dworkin não é a mais fiel possível ao pensamento do Hart, né? O Hart admite outros elementos a despeito dele não chamar de princípio, nem chamar de política, né? Então, é importante trabalhar essa distinção. Eu recomendaria que vocês dessem uma olhada, né, no livro do professor Dimitri, porque ele traz, talvez seja em português e inclusive fora do Brasil,
Uma das obras que procura sistematizar de maneira mais bem sucedida, né, uma série de autores e correntes positivistas e também não positivistas, e apresentar para a gente as questões já de maneira bastante didática e organizando esses textos, né, para uma leitura, para um aprofundamento posterior, né? Então essa discussão, enfim, nos ajuda, então, quer dizer, essa distinção nos ajuda a entender melhor as posições dos autores com os quais a gente está trabalhando e também nos ajuda a ler melhor toda a literatura que versa sobre esses temas. Então, boa leitura para vocês e vamos, bom trabalho aí ao longo da semana e ao longo do semestre. Eu volto com outras questões mais adiante. Tá bom? Bom trabalho para todo mundo.